A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, nós estamos hoje com mais um tema do Evangelho para a gente fazer a nossa reflexão, e hoje o capítulo é 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a reflexão: sejam perfeitos, o homem de bem. E aí nós juntamos como tentar ser o homem de bem sem entender essa máxima, sede perfeitos. Então, durante o Evangelho, todos os amigos vão tentar refletir sobre este capítulo, que é um convite para essa semana continuarmos a estudar. Para falar deste capítulo, a gente tem que falar sobre a mudança nossa como fator de crescimento, né? O alvo supremo do Espírito é a perfeição. Por isso o capítulo Sede Perfeitos. É o nosso alvo da nossa eternidade, é atingir a perfeição. Como fazer isso sem operar mudanças? Como podemos achar que vamos estar ao lado de Deus Pai numa única encarnação, com tantas dúvidas ainda e com tantos equívocos? Por isso as oportunidades reencarnatórias. Allan Kardec diz que todos os sistemas, todos os planetas, as humanidades evoluem, mudam. Às vezes essas mudanças são imperceptíveis aos olhos. De outras vezes, muda-se para operações mais significativas que já são perceptíveis aos olhos de qualquer um. As mudanças, elas fazem parte do espírito reencarnado. E nós precisamos. Nossa vida, de tempos em tempos, recebe um solavanco. Vai mudar ou não vai mudar? Cada um aqui identificou, numa época da sua vida, que, meu Deus, está desmoronando. Percebam, às vezes é um recurso para a nossa mudança. A nossa mudança, ela difere de ser para ser. Nem todos vão mudar na mesma velocidade, nas mesmas condições. Ela difere, dependendo do recurso que o espírito tem e do percurso que esse espírito já fez. Estamos reencarnados num mundo muito denso ainda, espiritualmente, né? Onde os nossos espíritos aqui na Terra encontram no corpo uma dificuldade da ligação com o espiritual, né? Esse canal livre de energias, ele é muito ainda acanhado quando estamos aqui. Nosso corpo, ele responde de uma maneira deficiente às energias espirituais das vontades superiores. Então, as vontades superiores vêm para a nossa história de espírito a 220 volts. A gente sente 3 volts, 4 volts. É dessa maneira. Qual é o fato, então, estimulante para que possamos abrir esse canal e compreendermos cada vez mais, para aumentarmos a potencialidade desse recurso estimulante da espiritualidade? Esse recurso é a fé. É a fé raciocinada. Por isso, quando estamos num ambiente onde estimulam a fé raciocinada, é mais fácil fazer mudanças. Às vezes as pessoas encontram conosco e falam assim: depois que eu entrei para o Esperançar, eu mudei. Não, nem o Esperançar, nem a casa tem um poder mágico para isso. Foi depois que você finalmente estimulou a sua fé raciocinada e fez reflexões profundas.
sendo que os nossos encontros dos evangelhos, dos estudos, do curso Florescer e outros têm dado cada vez mais este estímulo para as nossas mudanças. Sendo assim, alguns estudiosos espíritas fizeram um estudo profundo da personalidade desses espíritos reencarnados. E juntando também com a ciência da psicologia, eles dividiram então em 4 grupos, tipos de personalidade que operam ou não suas mudanças. Eu vou então falar desses 4 grupos rapidamente, quem sabe a gente vai se identificar com algum dessas pessoas aqui, desses grupos. O primeiro grupo é como se fossem pessoas deitadas. Vamos fazer a imagem na nossa cabeça. Pessoas que vivem e não sentem. A vontade de mudar, ela quase inexiste. Chamamos de pensamentos cristalizados. Do jeito que está, tá bom. Para que você vai querer mudança? Para que trocar o sofá de lugar? Tá bom desse jeito. Nem adianta ir para a fila do emprego. Tem mais de 2.000 pessoas na frente. Não adianta. Nada adianta. Tudo vai ficar como está. É como se fossem pessoas deitadas. O espírito deitado ainda não levantou para a vida. Mas aí a gente pergunta, essas pessoas conseguem passar uma encarnação sem fazer mudanças? E os espíritos respondem, não. Somos seres em evolução. Somos seres em mutação. Sujeitos a uma lei universal chamada lei de mudança. Mesmo recusando a mudanças, mudam. Kardec nos diz que há recursos na natureza, recursos espirituais que nos jogam para frente, a despeito da nossa má vontade ou da nossa rebeldia. Que eles fazem de tudo para que não venhamos a perder uma encarnação. Essas são as pessoas que mais sofrem para mudar. Existe uma história folclórica na internet que diz que a família vivia em função do leite da vaquinha, né? Aí vem o anjo da guarda, tira a vaquinha da história, e eles falam, acabou a nossa vida, e aí realmente é que começa. É quando mexe com a nossa estrutura, porque precisamos mudar. Aí a gente vai para o grupo 2. O grupo 2 já sente. Então vamos imaginar as pessoas sentadas. Elas já não estão mais deitadas, elas estão sentadas. Ela já sente, ela diz assim, eu preciso mudar, gente. Não dá para continuar desse jeito, preciso fazer alguma coisa. Ele reconhece, mas faz de tudo para manter as coisas como estão. Preciso mudar, mas eu vou deixar para o ano que vem. O ano que vem eu vou deixar para fazer essa dieta o ano que vem, eu vou tentar voltar a estudar o ano que vem. Já reconhece, mas continua nos mesmos hábitos, nos mesmos pensamentos, ideias, comportamentos. Não condiz os seus atos com aquilo que ele verbaliza. Ele já sente algum incômodo, mas ele não consegue ainda fazer mudanças. Esse é o segundo grupo, grupo que está sentado. Aí nós temos o terceiro grupo. Vamos imaginar que esse terceiro grupo já é aquele que está em pé. Reparem que a mudança de cada grupo na sua posição. O grupo que já está em pé define-se em pé, mas sem perspectiva. Preciso fazer algo para mudar, mas não sei o que fazer, por onde começar. Mas é um espírito neste grupo que já não volta a sentar. O incômodo é muito maior. Esse pensamento fica 24 horas, eu preciso mudar. Ele não tem ainda saídas, mas ele precisa mudar. O que será que eu tenho que mudar? Vive angustiado, sabe que não pode continuar assim, sabe que não é saudável, que não é bom, que não é evolutivo isso, né? Mas não enxerga por onde começar. Por isso que este grupo 3, muitas vezes, são as pessoas que a gente encontra. A gente fala, ai meu Deus, aquela pessoa de novo, eu não vou ter tempo. E a pessoa fala, estou numa angústia. E a gente sempre fala, olha, é espírito, é perturbação. Mas na verdade o espírito pode estar passando por esta fase de angústia. Eu preciso mudar, mas eu não sei o que fazer. E aí às vezes o nosso comportamento,
ele pode trazer uma luz para aqueles amigos. Agora a gente vai para o grupo 4. O grupo 4 são as pessoas que já estão harmonizadas com o processo evolutivo do planeta. São pessoas que já estão caminhando. Então nós tínhamos uma pessoa deitada, outro grupo sentado, outro grupo em pé, e este grupo já estão andando, né? Eu gostaria de fazer mudanças em minha vida. Do jeito que está, não está bom. A pessoa nesse grupo continua insatisfeita, mas precisa mudar. Eu me empenharei a fazer mudanças. Eu estou vivendo o melhor momento reencarnatório e posso enxergar o que a vida me apresenta. As melhores opções de mudança. Nós dizemos que este é o grupo aberto. É aquele grupo que está disposto a estudar. Então, às vezes ele chega na casa espírita e fala assim, olha, vai começar um curso. Eu quero mudar, né? O grupo 2, aquele que estava sentado, falou, olha, tem um curso. Uma vez por semana, 2 horas, ai, não dá, gente, eu não tenho condições, eu chego cansado do trabalho. Sempre as portas estão fechadas. Já o grupo 4 é aquele, 2 horas por semana, nossa, eu tô dentro. A pessoa, ela muda, ela tem uma resposta a esse momento que ela está vivendo, né? Ela percebe, ela visualiza onde pode começar a mudar e começa a mudar. Tem uma passagem de Jesus no horto, enquanto ele orava, os discípulos dormiam. Está em Lucas 22. Por que estáis dormindo? É uma pergunta tão profunda e passando séculos e séculos, esta pergunta é para nós. Por que estáis dormindo? Né? Existe uma frase no Velho Testamento que diz assim, faça a mudança na glória. A melhor hora para mudar é quando não sentimos necessidade de mudar. Porque quando estamos por baixo, com dificuldades, com problema, no meio da pandemia, nós vamos ter que mudar. É o solavanco da nossa vida. Agora, quando tudo está bem, está tudo tão harmonioso, é a hora da mudança. Parece que é a hora da consciência do espírito. Eu não posso só mudar quando eu estou sofrendo. Eu tenho que continuar mudando quando eu estiver bem também. Faça mudança na glória. As mudanças verdadeiras, elas estão no campo interno. É quando alimentamos ideais superiores. E essas mudanças verdadeiras vai nos trazendo ao nosso eixo principal, ao nosso eu superior. E com o tempo, a gente fala, não é que aquela angústia passou, não é que que eu não me entendia como ser melhorou, senão nós continuaremos a fazer muito movimento, mas pouca mudança. Continue com os nossos amigos. Há uma novela chamada Eta Mundo Bom, cujo personagem principal, sempre que ele está diante de dificuldades, ele diz a seguinte frase: tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. E aí ele enfrenta todos os problemas com muito otimismo, com bom humor, e ao final dessas situações, ele sempre faz uma análise. Ele diz como ele conseguiu resolver o problema, como é que ele conseguiu criar novas situações, ou os amigos que o ajudaram, ou então ele fala sobre as pessoas que ele conheceu por conta daquela dificuldade. E aí todos esses benefícios que surgiram a partir desse problema, ele novamente justifica com a frase: tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. E esse personagem, ele me lembra bastante esse capítulo, o capítulo 17, Seres Perfeitos. Principalmente no item 3, o homem de bem, em particular o seguinte parágrafo: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar.
E aceitar as provas e expiações não é se conformar, não é um conformismo, mas é ter uma atitude. A aceitação leva a um movimento, a olhar para aquela dificuldade e a refletir: o que posso fazer agora? O que posso fazer a partir disso para melhorar, para solucionar essa questão, para passar por essa tribulação? Quantas vezes não é por meio de uma dificuldade que nós vamos à casa espírita, ou que procuramos uma terapia, ou um médico de confiança, ou a ajuda de amigos e familiares? Ou então, diante de uma tribulação, fazemos a autoanálise sobre o percurso que percorremos e reavaliamos que passos precisamos modificar. No capítulo 12 do Livro dos Espíritos, A Perfeição Moral, há uma pergunta, questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E dentro da resposta eu sublinhei a seguinte frase: existe virtude sempre que há resistência voluntária à prática das más tendências. Nós, desde cedo, temos frases, nos apegamos a frases que nos limitam, frases que nos mantêm presos a uma inércia, que mostram como a nossa autoestima está baixa, ou como mostra que não cremos na nossa potencialidade. Como professora de educação infantil, eu vi desde cedo crianças usarem frases como eu não consigo, eu não sei, eu sou burro ou eu sou burra. Frases às vezes ditas por crianças de 4 anos, diante de brincadeiras novas, de desafios, de situações que estavam ali para complementar a aprendizagem lúdica delas. E aí, enquanto adultos, nós também estamos presos a algumas frases. Eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso, não consigo me organizar, sou muito velho ou sou muito velha para fazer isso. Crenças que limitam as nossas potencialidades. Recentemente, nós vimos professores e professoras do Brasil e do mundo que de uma semana para outra precisaram reinventar a prática docente, que tiveram que modificar o planejamento que era previsto para o ensino presencial, adequá-lo para uma educação remota, professores que tiveram que começar a gravar aulas de vídeo e editar essas aulas, conhecer aplicativos de celular, tiveram que criar plataformas online, redes sociais, para manter o contato, para manter o ensino-aprendizagem, manter o vínculo e manter o afeto com seus alunos. Professores que tiveram que olhar para todas essas frases limitantes e encará-las de frente, para que a sua prática docente pudesse continuar, a sua preocupação e seu vínculo com seus alunos. Professores que foram obrigados de uma hora para outra a romper com alguns limites. E quando a gente relembra aquela frase sublinhada da questão 893, existe virtude sempre que há resistência voluntária à prática das más tendências. Essa resistência voluntária à prática das más tendências é a ação da nossa vontade. A ação da nossa vontade para melhorar o nosso espírito, para ajudá-lo a lidar com vícios que trazemos de muitas eras. Quando a criança está na escola e ela diz essas frases, o professor, a professora que está com ela, pode ajudá-la a lidar com essa autoestima baixa, suscitando estratégias de ensino, trazendo novos exemplos para a criança, participando das brincadeiras, ajudando a criança a olhar com mais coragem, com mais confiança para aquelas situações. Mas e nós adultos? O que nós podemos fazer diante das nossas frases que nos limitam tanto? Diante do nosso eu não consigo, eu não sei, eu não sou capaz,
eu não tenho paciência. A Kardec, ele faz na questão 909 e na questão 910, justamente pergunta sobre isso, sobre como lidar com as nossas más inclinações. E as respostas que ele recebe, que basta a nossa vontade, basta um pequeno esforço pessoal nosso, para que a gente possa lidar com tudo isso. E que também é preciso conversar com Deus, pedir ajuda a Deus e a boa espiritualidade. Faz parte da missão da boa espiritualidade nos ajudar. E aí a gente tem esse verbo, né? O pedir. O pedir em si, quando nós conseguimos fazer isso, nós já amenizamos o nosso orgulho. Porque quando a gente pede algo a Deus, a gente consegue olhar para o que nos falta, para o que nós precisamos, para aquilo que nós não estamos dando conta no momento da nossa vida. E isso já faz com que a gente também se desvincule desse orgulho, porque a gente assume, a gente reconhece aquilo que a gente não tem. Outra estratégia que nós podemos adotar, nós podemos escolher uma dessas frases. A frase mais rotineira, a frase que você mais diz. Se você não sabe exatamente qual é, pergunte a alguém que está do seu lado. Qual é a frase que você mais costuma dizer para justificar o seu limite, para justificar o seu não enfrentamento para algum problema? Qual é essa frase? Você pode escrever para olhar para essa frase e você pode levar essa reflexão para o seu evangelho no lar. Como está o seu evangelho? Como está a frequência, a leitura, a sintonia com a boa espiritualidade? Você pode aproveitar o momento do evangelho no lar para refletir também sobre essa questão. Recentemente eu ouvi numa palestra que o espiritismo não precisa de defensores, o espiritismo precisa de praticantes. E para que a gente possa olhar para as nossas más inclinações, a gente tem que cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Nós temos que ter o nosso autocuidado, praticar o bem dentro da gente, praticar o bem na nossa alma. Então fica o convite para essa semana, para que vocês possam ler ou reler o capítulo 17, Seres Perfeitos, fazer as reflexões e que isso nos acompanhe nesses dias. Obrigada, tenham todos uma boa semana. Boa noite, meu nome é Roberta, eu faço parte do Grupo Esperançar e hoje a gente vai dar continuidade aí ao que os amigos da casa já estão conversando com vocês sobre mudança como fator de crescimento. Como que essas mudanças acontecem? Será que a gente quer essas mudanças, né? São perguntas que a gente faz, né? Porque a nossa doutrina é uma doutrina de evolução, de progresso, né? E se a gente tem essa doutrina para nos orientar, e se a gente deseja evoluir, a gente precisa se conhecer para ver se realmente a gente está caminhando, para essa evolução, né? E Kardec, ele faz lá na questão 909 uma pergunta aos espíritos que diz assim: o homem poderia sempre vencer suas má tendências pelos seus esforços? E a resposta dos espíritos é surpreendente e nos deixa meio de queixo caído. Os espíritos respondem assim: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Essa resposta é quase uma rasteira na gente, né? Mas também é uma mola propulsora, porque se é a vontade a gente pode acionar, né? Para nós que somos seres em evolução, que acreditamos na doutrina
espírita que tem isso como uma máxima, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? É natural que a gente se questione. O que eu busco? Eu gosto da vida que eu estou vivendo? O que eu quero da vida? Desejo mesmo viver o que eu vivo? Desejo mesmo fazer o que eu faço? São questões que até com esses tempos que a gente está vivendo de pandemia, elas têm sido, parece que acionadas e agitadas ainda mais em nós, né? Parece que esses tempos, eles nos proporcionam que a gente fique conosco mesmos e nos questione mais e mais isso, né? A gente, com as respostas que a gente obtém, desse conhecimento que a gente vai fazendo da gente, a gente muitas vezes cai numa coisa assim, eu não caibo mais dentro dessa roupa, né? Aquilo que me animava não me anima, há uma verdadeira explosão dentro da gente, né? E aí é preciso que a gente saiba discernir, né? O que a gente vai fazer, que passo a gente vai dar, mas o importante é que a gente perceba que está em nós e está na nossa vontade a capacidade de promover mudanças. A Silvia Pecenda, ela faz um trabalho muito bonito, muito bacana sobre a cura do paralítico, né? Jesus vai e pergunta ao paralítico: queres ser curado? Ele pergunta primeiro: queres ser curado? Né? E essa pergunta, ela tem um objetivo, Jesus tem um objetivo com essa pergunta. E ao nos deixar essa história registrada, os apóstolos também quiseram nos ensinar, né? Ele questiona o paralítico sobre a própria força de vontade e confiança. Queres ser curado? Né? E ele diz assim: o meu Salvador sou eu mesmo. É como se ele estivesse dizendo para o paralítico: o meu Salvador sou eu mesmo, né? Tanto que Jesus mostrou que o remédio estava no próprio paralítico e não fora dele. O necessário medicamento era interno do paralítico e não externo, estava dentro dele, né? E ele vai e fala: levanta-te, toma teu leito e anda. Ele poderia ter falado, como muita gente fala, levanta-te e anda. Ele não falou isso. Ele falou: levanta-te, toma o teu leito, pega a tua estrada, assume a tua vida e anda. Então ele está dizendo: as coisas estão em você, né? E seria fácil para Jesus falar: levanta-te e anda, né? Mas ele mais uma vez nos impulsiona, nos mostra que as mudanças são interiores, estão dentro da gente. Jesus inspira e fortalece a confiança do paralítico. E fortalecendo, inspirando a confiança do paralítico, ele nos fortalece e nos inspira a nossa própria confiança, né? Joana de Ângeles tem um trecho de um livro bastante interessante que diz assim: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual. Então, assim, não há milagres, é empenho individual. Mudar significa muitas vezes dor, muitas vezes desacomoda, mas é desempenho individual. No caso do paralítico, não foi Jesus quem o curou, mas o doente que se reabilitou. Nenhum milagre acontece porque a cura é consequência das nossas próprias buscas. O que a gente permite que entre em nós? O que a gente permite que entre na nossa casa?
na nossa casa mental, inclusive, né? E disso tudo vai depender o ar necessário para que essas mudanças ocorram, né? Sabendo que depende da nossa vontade e que depende do que a gente se nutre, isso já é um caminho imenso de ajuda, né? E as mudanças às vezes acontecem de alguma experiência que você teve, né? Eu tenho particularmente uma mudança muito interessante na minha vida, que foi em 2017, né? Uma das mudanças que foram muito decisivas, né? Foi quando eu resolvi ir para a África, fazer um trabalho voluntário com um grupo de pessoas. Eu fui achando que eu ia ajudar, que eu ia fazer, ia acontecer. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um outro universo, um universo que eu desconhecia, né? E que aquelas pessoas me ensinaram tantas coisas, me desacomodaram tantas coisas em mim, me fizeram movimentar tantas outras coisas. A partir dali, tantas leituras foram feitas diferentes e eu passei a compreender tantas outras pessoas, né? Porque a gente precisa caminhar assim, a gente vai e a gente precisa respeitar a cultura daquelas pessoas, a gente precisa respeitar o modo de vida, e aí a gente aprende tanto, né? Porque se você não pode pensar com a tua lógica, você tem que ter uma empatia e entrar, né? E entrar no que como eles pensam, como eles vivem, qual é e aí você vê assim uma alegria naquela escassez, você descobre coisas que te fazem se ver tão pequeno, né? Tão pequeno, que é inevitável que a mudança ocorra. Mas na verdade você não precisa ir para a África para isso acontecer, né? Eu estou contando uma parte de uma mudança muito grande que aconteceu na minha vida. O importante é você se questionar o que você precisa desacomodar em você, né? Agora, uma coisa é certa, todas essas mudanças rumo à perfeição, elas não vão acontecer numa encarnação. Não adianta você querer hoje falar assim, amanhã, segunda-feira, eu vou começar a mudar, vou ser diferente, vou fazer isso, vou acontecer. Não, as mudanças, absolutamente, elas não acontecem assim. Elas vão ser paulatinamente acrescentadas na sua vida. E eu queria fechar aqui com uma frase do Martin Luther King, que diz assim, é muito importante, é muito sábio isso, sobre as mudanças. Martin Luther King falou assim, nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas, graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. E é isso, né? Graças a Deus não somos mais quem nós éramos. Que a gente possa caminhar, que a gente possa cair e levantar, que a gente possa dar um passo para a nossa mudança, né? É isso que eu desejo para mim todos os dias e desejo a cada um de vocês. Boa noite e muito obrigada. Olá pessoal, continuando o nosso estudo, meu nome é Áureo. Se pegarmos esta frase de Jesus, sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, nos perguntamos, será que Jesus estava sugerindo que sejamos impecáveis na nossa ação no dia a dia? Jesus nos conhece, Ele sabe do nosso potencial atual. Quando Ele disse isso, Ele não estava nos cobrando uma conduta impecável. Muitos, ao lerem esta frase, se cobram isso. Muitos estudantes espirituais ainda têm essa ilusão de que, lendo alguns livros, vendo alguns vídeos,
fazendo algumas tarefas benemerentes, podem se transformar numa única encarnação. Isso acaba gerando muita frustração e acaba deixando a pessoa suscetível a uma grande armadilha que existe nesta busca pela perfeição, pela mudança, que é o perfeccionismo. Essa jaula psicológica que não te permite fazer nada que você não julgue ser simplesmente perfeito, fazendo com que você muitas vezes deixe de viver experiências ou se maltrate psicologicamente por não atingir os padrões ilusórios que você está se impondo. Vivemos tempos de uma sociedade muito competitiva e narcisista. Essa combinação é terrível para a saúde mental. Está aumentando muito o perfeccionismo da população. Muitos estudiosos da saúde mental já o elencam como uma das principais causas de vários tipos de transtorno mental. A diferença do perfeccionista para o indivíduo normal é que o indivíduo normal, vou até usar uma palavra melhor, o indivíduo saudável, porque o que é o normal, né? Então o indivíduo saudável, diferentemente do perfeccionista, ele se permite errar, ele sabe que ele é um espírito, estou falando do espiritualista, né, ou do espírita, ele sabe que ele é um ser milenar que traz muitas tendências, que é natural que ele ainda erre, que o erro é uma experiência de aprendizado, ele encara tudo com muita mais naturalidade, às vezes até com bom humor, ri de si mesmo e continua. Já o perfeccionista não. Por questões psicológicas profundas, ele se aprisiona nesta exigência de alta performance e passa a exigir dos outros. Chico Xavier, uma vez ele falou que o Cristo ele não precisa que nós façamos coisas grandiosas, espetaculares, de destaque. Se assim o fizermos, ótimo. Muitas vezes a própria lei de causa e efeito nos encaminha para isso quando temos dívidas muito grandes perante a coletividade. Então você é encaminhado para tarefas de liderança, de destaque, também para beneficiar multidões. Claro que nem sempre, né? Mas isso é muito comum. Então Chico dizia que essas tarefas grandiosas não são imprescindíveis para uma reencarnação ser bem aproveitada. Basta que procuremos aproveitar os momentos para expandir a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao próximo. Já o seu mentor, Emmanuel, no livro Sinais de Rumo, fala sobre os nossos deveres essenciais, que são, nas palavras de Emmanuel, as criaturas que nos pedem apoio, o lar que sustentamos, não só financeiramente, mas moralmente, as obrigações que assumimos e as causas que nos envolvemos, que enobrecemos. Esses são os nossos deveres essenciais que devemos focar a nossa atenção e procurar fazer bem feito. Não iremos fazer de forma perfeita, isso ainda não é a nossa realidade. Nós costumávamos falar muito sobre isso nos evangelhos interativos, presenciais, no Esperançar. Todos nós já estamos com saudades desses momentos. Mas quantas vezes não conversamos sobre isso, sobre o auto-amor, sobre nos permitirmos errar, mas sem perdermos este foco de crescer, de arregaçar as mangas, tentar de novo, de buscar um entendimento maior, de buscarmos rever certos comportamentos que cristalizamos em determinadas posturas, que só nos atrasam. E hoje vamos encerrar com uma breve historinha. Conta-se que uma garotinha
estava aprendendo piano, iniciando seus estudos e já sabia tocar o Cai-Cai Balão. Tan, 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 tan. Seus pais, para incentivá-la, a levaram num concerto de um grande pianista. Chegaram cedo no anfiteatro, a menininha começou a brincar pela plateia, até que acabou subindo no palco, se aproximou do piano e começou a dedilhar o Cai-Cai Balão. Algumas pessoas riram, os pais já se levantaram para tirá-la de lá. Eis que surge o grande pianista. Ele faz um sinal, pede para as pessoas aguardarem, se aproxima da garotinha e fala em seus ouvidos: continue tocando. E então o pianista passa a tocar junto com a criança, tomando aquela melodia como base do Cai-Cai Balão, e compõe de improviso uma obra magnífica que emocionou a todos. Sim, continue tocando o seu Cai-Cai Balão. Continue fazendo na simplicidade do seu dia a dia o melhor que você pode. Continue atento às oportunidades de fazer o bem, mesmo em pequenas coisas. Porque se assim fizermos, um grande maestro se aproximará de nós e por meio das nossas singelas ações no bem, ele irá compor uma sinfonia muito maior, uma sinfonia de um novo tempo para a humanidade, um tempo de paz, de amor, de justiça e fraternidade. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Se essa mensagem de alguma forma te fez bem, compartilha com alguém, curta o vídeo. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigado.